Salve, salve massa coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo falar sobre a preocupação dos gestores do elenco do Santa Cruz em administrar, em gerir o elenco e o medo da saída de vários jogadores na janela que vai se abrir segunda-feira. Recebi algumas coisas, fui atrás de algumas coisas e a preocupação é muito real. A preocupação é muito real com uma debandada de jogadores caso não saia nenhum pagamento de salário. Certo? A gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 38 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho. É muito importante a inscrição de vocês pra gente continuar crescendo, trazendo conteúdo. Também vira membro aqui do canal, tá? Vira membro aqui do canal, vem fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Santa Cruz, quando bater os 100 membros no canal, eu vou sortear uma camisa oficial Santa Cruz só pra quem é membro. Então vira membro, vem fazer parte do canal, do grupo WhatsApp, vem conversar. O grupo tá pegando fogo lá, todo mundo conversando, trocando ideia, pessoas virando amigos, conversando. Isso é o que é importante, tá? Então é isso, vamos embora começar. Pessoal, eu trouxe um vídeo ontem, falando sobre a antecipação da janela de transferências, que seria aberta só no dia 20 e agora vai ser aberta no dia 6. Na próxima segunda-feira, clubes da Série B e C já poderão contratar, já poderão trazer novos jogadores, já poderão fazer contratações, enfim, jogadores poderão sair, e chegar na Série C e na Série B. E isso, assim, velho, eu até falei no vídeo de ontem, velho, isso preocupa. Isso é mais ruim do que bom. Porque a chance da gente trazer jogadores é inferior à chance de jogadores do nosso elenco saírem. Existe mais chance de jogadores saírem do que de jogadores chegarem, Santa Cruz. E ontem chegou algumas coisas pra mim, fui atrás de algumas coisas também. E, velho, sério, claro que eu não vou citar nomes aqui, mas tá difícil, gerir o elenco. Tá difícil gerir esse elenco. Tá difícil administrar esses jogadores por conta de salários atrasados. Velho, a mensagem que eu recebi tá assim: tá foda, todo respeito aí, tá foda pra gerir o elenco. Desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. E também uma preocupação gigante, numa debandada de jogadores, Tão com medo de perder meio time, digamos assim. É nesse nível, Se não houver uma regularização, se não houver pagamento quando abrir a janela, jogadores vão sair. Muitos jogadores, também recebi isso, muitos jogadores com propostas. Muitos jogadores com propostas de outros clubes. Aí não sei se é de Série B, se é de Série D. Velho, de Série D não faz sentido. Porque, velho, Série D, eu até fiz um vídeo de manhã falando sobre Heron, que pode estar indo pro CSA. Mas, velho, um jogador ir pra um clube de Série D hoje é muito arriscado. O cara corre o risco de jogar apenas mais 2 jogos na temporada. O exemplo do CSA. O CSA joga sábado agora, o jogo de ida da terceira fase, e joga o jogo de volta na outra segunda-feira. Essa segunda-feira agora não, a outra. Então, o CSA só tem de calendário mais 2 jogos garantidos. Aí se passar, tem oitavas, mais 2 jogos. Se passar, é quartas. Aí é jogo de acesso. Mas isso aí é mais pra frente. Mas assim, garantido são 2 jogos. Então jogadores, eu acho que não vão optar pra ir pra Série D. Jogadores podem querer ir pra uma Série B. Tem Copa Paulista começando, se eu não me engano. Tem a Copa Paulista, acho que vai começar.
Tem os campeonatos regionalizados, assim, estaduais, né? De divisão de acesso, que vale vaga em Copa do Brasil, enfim, tem campeonato rolando. Velho, e futebol paulista paga muito bem. Né? Times que jogam Série A3, Série A2, tem uma folha boa. Uma folha boa. Porque a Federação Paulista é muito forte. Então os jogadores podem sair pra fora também, enfim. Isso é complicado, né? Nosso elenco hoje, velho, assim, tem vários jogadores que podem ir pra outros clubes, né? Ronald é o nosso principal destaque. Tenho certeza que tem proposta pra Ronald, né? Eurico também, Edson Miranda, né? O próprio goleiro vem falhando, mas é um goleiro que tem mercado, Thiago Coelho. O próprio Everaldo pode ir compor um time de Série B aí, né? Fez um bom jogo agora, recentemente. E é um cara que já tem esse mercado, já tem... o mercado já conhece ele. Enfim, o próprio Favela, que vem se destacando, fazendo muitos gols, né, de cabeça, melhorou muito. O próprio Favela, então muitos jogadores desse elenco têm mercado. E existe uma preocupação muito pesada na saída de muitos jogadores, né? Há cerca de uns 2 meses atrás, eu até trouxe aqui no vídeo aqui, né? Falei com um jogador, ele disse, velho, na janela que vai abrir, vai sair pelo menos uns 5. Insatisfeito, vai sair pelo menos uns 5. E agora a gente recebe isso também, né? De pessoas que são responsáveis por gerir o elenco. Assim, sem dinheiro fica muito difícil. Sem dinheiro fica muito complicado. Então, Bruno Rodrigues vai ter que ter um jogo de cintura muito pesado, né? Os jogadores, assim, muitos eu acho que já nem confiam mais tanto nele. Porque ele vai lá, promete, já prometeu e não cumpriu. Enfim, ele corre muito atrás, galera. Ele corre, a gente não pode deixar de dizer que ele corre atrás, vai atrás, beleza, mas assim, chega um ponto que fica insustentável, pô, porque ele fica pagando, é tipo, como o pai diz, né? Pagar o mínimo do cartão, pô. Tu paga o mínimo aqui, mês que vem vai vir a bomba. E é isso que vai acumulando, tá? Fica virando uma bola de neve. Paga um bicho aqui, entra uma CLT. Paga uma imagem, entra outra, né? Paga uma CLT, entra outra imagem. É assim. E a bola de neve fica... Everaldo falou que só dele são 2 imagens e 2 CLT. Então, 2 meses de Everaldo atrasado. Fora os que estão aí, né? Então, irmão, assim... Jogadores podem sair, né? Pode ter, assim, uma leva de jogadores saindo. Eu tenho quase certeza que vai sair alguns jogadores e que isso pode prejudicar nosso time. Nosso executivo de futebol, Alex Brasil, já falou. Só vamos contratar quando pagar. Vai pagar quando? O clube fez promoção, o clube fez um pacote aí pra atrair dinheiro, pra fazer dinheiro rápido. E a torcida tem que chegar junto, né? A SAF ninguém sabe, ninguém viu, né? A última informação é que o Diniz saiu, aí a due diligência tá pra acabar. Pode ser que tenha uma renovação, pode ser que assinem uma vinculante. O distrato com os mineiros da turma de Irã só vai acontecer quando cair dinheiro pra eles. Então a SAF tá... Velho, ninguém sabe muita coisa da SAF, né? Se assinar uma vinculante, vai cair o dinheiro, mas só assina a vinculante se houver o distrato, e pra ver o distrato tem que pagar os mineiros. Tem que colocar dinheiro no futebol do Santa. E aí? Isso vai acontecer? E nesse meio tempo de SAF, vai ter SAF, não vai ter... Tá caminhando, não tá. Nesse meio tempo o futebol não para não, irmão. A Série C tá rolando, o campeonato tá rolando. Os jogadores precisam receber, os jogadores têm família e precisam ser... Todo trabalhador, como a Everaldo falou, todo trabalhador tem direito ao seu salário, né? Merece seu salário. E é isso, não tem muito o que falar dos caras não, né? Continuam correndo, continuam indo atrás. Aí vai chegar um momento que os caras, oxe, meu irmão, abriu a janela aí, um time me oferecendo pra jogar uma Série B, mesmo de time de meio tabela, time ali brigando pra não cair, time flertando com o zona de rebaixamento. Leva um Everaldo pra comprar um elenco, leva um Ronald pra comprar um elenco, leva um Eurico, É muito fácil sair jogador do Santa Cruz hoje, é muito fácil. Jogador se destacando e com mercado em Série B. Velho, desses 4 que eu citei, esses 4 tem mercado em Série B, pô. Everaldo, Ronald, Eurico e Edson Miranda. Tem mercado em Série B sim. Favela talvez, pode ir para outro time de Série C.
A gente tá falando de Série B aqui, mas jogadores podem ir para um time de Série B, de outro time de Série C. Né? Podem ir para um Guarani, pode ir para um time que tem mais dinheiro, um Botafogo da Paraíba SAF, né? Pode ir para um Maringá, pode ir para um Inter de Limeira, times que são SAF que tem salário em dia, porque os jogadores, né? O jogador aqui recebe 60, 70 mil. Ele vai para outro time ganhando 40, sabendo que vai ser em dia. Porque aqui ele ganha 70 de pedaço. Lá eles vão ganhar 40, 50 em dia. 30 que seja em dia. Isso aí, irmão, faz muita diferença hoje em dia no futebol, né? O jogador quer a estabilidade dele, né? Então é isso, pessoal. Para finalizar o vídeo, eu vou colocar o treino de hoje dos jogadores. Os jogadores continuam treinando, continuam trabalhando, continuam se dedicando. A gente vê dentro de campo, né? Então veja aí o treino de hoje. E é isso, pessoal. Existe um medo muito grande de uma debandada de jogadores na janela que tá para se abrir aí, é a informação que a gente tem. Então é isso, veja o treino de hoje, o pedaço, tamo junto, é nóis, valeu. Já tem 1 minuto, vambora! Já tem 1 minuto, vamos! Isso! Vai. Passada lateral, busca o amarelo. Passada lateral, busca o amarelo. Passada lateral, busca o amarelo. Isso, William, vai, bora! Bora, dá a saidinha no final. No final sai um pouquinho, troca o ritmo. Isso, Everaldo. Isso, Thiago. Boa, Fabinho. Isso, Robinho. Isso, Heron. Isso, Matheus.